Obrigada, presidenta. Bom, eu me inscrevi para falar sobre o PLC 77 de 2022. Dizer primeiro que eu acho que o governo está perdendo uma oportunidade importante de aproveitar esse momento de aumento da arrecadação para garantir benefícios sociais, principalmente para segmentos, setores que mais precisam, né, que têm sido impactados com a situação da dificuldade econômica que a gente atravessa. A gente está falando de uma cidade que tem um transporte público caro, né? É uma das tarifas mais caras que tem. Quem utiliza transporte público sabe muito bem o tempo que se perde, né, no deslocamento. Muitas vezes a frota dos carros deixa muito a desejar. Atraso constantemente nos horários. Então, penso que a gente está falando com uma população que gasta muito com transporte público. E a cidade de Campinas, que está numa situação muito confortável do ponto de vista da arrecadação, poderia utilizar esse aumento arrecadatório, né, revertendo principalmente para o povo mais pobre e aquele que acaba sendo muito onerado os seus recursos financeiros com transporte público. Nesse momento agora da discussão das emendas impositivas, nosso mandato, nós procuramos várias vezes e nós fomos recebidos pelos trabalhadores do transporte público para a gente discutir a possibilidade, inclusive, né, da destinação de parte das nossas emendas impositivas para garantir que alunos pobres que frequentam os cursinhos populares pudesse ter ali o recebimento, né, desse recurso com relação ao transporte, que acaba onerando muito a vida desses estudantes. São estudantes pobres, periféricos, que muitas vezes não trabalham ainda, ou se trabalham, tem aí um salário, um contrato muito precarizado, tem uma condição de carreira ainda muito precarizada e que não tem como disponibilizar parte do seu salário para pagar a tarifa para poder frequentar um cursinho popular e assim poder estudar e ter condições de acessar uma universidade pública. Então, nós procuramos tanto a Secretaria de Assistência, fomos recebidos pela Secretaria de Assistência, Secretaria de Transporte, para poder viabilizar. Infelizmente, não se tem, né, não se foi apresentado nenhum recurso legal para que a gente pudesse viabilizar esse subsídio com parte das nossas emendas a esses estudantes. E aí eu entendo que a gente poderia utilizar esse projeto de lei, né, o PLC 77, justamente para poder alcançar esses alunos, alcançar essa camada da população pobre, estudantes, jovens, periféricos, que não tem como tirar do seu salário para pagar a tarifa, para poder ter ali acesso ao cursinho, a poder estudar ao cursinho preparatório para o vestibular. E aí, nós apresentamos, eu subscrevi uma emenda agora, apresentei uma emenda ao parágrafo 2º do artigo 23, justamente para garantir, né, que os alunos de cursinhos populares, assim como os alunos da educação básica, que já têm a garantia, né, do desconto da tarifa, que esses alunos também dos cursinhos e dos cursos pré-técnicos e dos cursos técnicos pudesse ter também esse subsídio garantido, aí parte desses recursos garantido pelo poder municipal aqui da cidade. Infelizmente, a nossa emenda, ela foi rejeitada aqui nas comissões, né, dizendo que não tem como subsidiar isso. E aí eu trago aqui, por exemplo, um estudo que foi feito por técnicos, inclusive da INDEC, né, que são trabalhadores, funcionários de carreira, que estudam a pauta da gestão pública, que estudam a pauta dos números, do orçamento, que fala o seguinte, que impostos, taxas e
contribuições de melhoria, do exercício de 2022 para 2023, a gente vai ter um aumento no percentual de 29,04%. De transferências correntes, também do exercício de 2022 para 2023, né, como fonte de recurso, a gente vai ter um aumento no percentual em torno de 18,33%. Receita de capitais, né, também, nós vamos ter um aumento, aí, um crescimento no percentual de 418,55%. Na semana passada, nós recebemos aqui o secretário municipal de Finanças, que garantiu, né, que fez aqui uma projeção, uma estimativa de aumento na arrecadação, muito importante, coloca a cidade de Campinas numa situação financeira muito confortável, né? E nós acabamos que, ao invés da gente utilizar, né, o crescimento da receita, a situação confortável financeira da prefeitura, para poder ser utilizado com benefícios sociais para a população mais pobre, para segmentos que precisam, a gente vai rejeitar esse momento da gente fazer esse reparo, que seria que Campinas sairia daqui, né, como sendo exemplo para o país. Quando o vereador, líder do governo, vem e fala assim, é uma mudança radical para mim é isso, né? É utilizar o aumento da arrecadação, o aumento dos recursos para garantir principalmente para aqueles que mais precisam. A questão do transporte público onera muito as camadas mais pobres dessa cidade. E nesse segmento eu cito os estudantes, os alunos dos cursinhos populares que não têm direito à gratuidade que têm os alunos da educação do ensino básico. Então, assim, eu lamento muito, né, que o governo não teve essa disposição, não teve essa sensibilidade de atender a nossa emenda, né? Eu lamento muito, seria extremamente importante. Também quero aqui dizer que tem muita coisa do projeto que precisa, sim, né, se fato, no momento, no evento da edição do decreto, que seja melhor regulamentado. Quero também deixar registrado o artigo 42, que impõe ali elementos, né, de impeditivos, inclusive da realização da organização dos trabalhadores, da realização de greve. Campinas já teve lockout, sim, que são greves de empresários, mas no artigo 42 não cita isso, cita greve, cita paralisação como um todo, até nem utiliza esse termo, mas deixa de forma muito genérica, muito aberta, né? Lockout é proibido, mas a gente está vendo, inclusive, que está acontecendo a nível de Brasil, aí muitos empresários fazendo, inclusive, manifestações antidemocráticas. Nesse sentido, a gente entende que esse decreto, ao regulamentar o artigo 42, tem que deixar isso claro, porque direito de greve, ele está embasado em lei federal, ele tem uma regulamentação federal e está, né, submetida a essa decisão nacional federal. Agora, o artigo 42, se quiser fazer alguma menção, tem que dizer o seguinte, tem que dizer que greve, né, de empresários, isso sim é proibido. Inclusive aqui em Campinas nós já tivemos momento, principal, aí eu cito que eram os carros ali da linha azul, que atende Ouro Verde, que os empresários fizeram sim alguns dias, né, de encerramento de desassistência sem atender a população, justamente negociando o aumento dos subsídios. E aí, por isso, a gente tem que deixar registrado que esse artigo tem que ser melhor regulamentado. Penso que a gente, mais uma vez, né, insistindo nisso, que a Secretaria, então, de Transporte possa abrir conosco um canal de diálogo para que a gente possa, no próximo ano, que a gente possa atender principalmente aqueles que mais precisam. E neste caso eu quero mais uma vez citar a pauta, a bandeira da gratuidade do transporte público para os alunos de cursinhos populares. Então aproveito esse momento que as autoridades da secretaria estão aqui, né? E quero abrir esse diálogo
com essa secretaria e discutir essa importante demanda para um segmento da população que tem gastado muito com transporte público e um transporte público muito precário que a cidade de Campinas oferece. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Guida Calisto.